Olá, muito boa noite a todos. Que prazer ter vocês aqui conosco em mais uma live Espiritualidade Corporativa. Nossas lives são sempre às terças-feiras, às 20h30, pelo YouTube. Se você gosta desse conteúdo, a gente convida você a se inscrever no nosso canal e nos ajudar, compartilhando para as pessoas que você sabe que podem gostar também. Quero dar aqui boa noite ao nosso convidado de hoje, João Lozano Neto, já agradecendo demais a sua participação, também dando boa noite ao senhor Carlos Luz e ao Paulo, que está aí nos bastidores, nos ajudando na transmissão dessa live. Nossa gratidão sempre. Bom, porque estamos aqui, não é? Nós vamos repensar juntos a necessidade de falarmos sobre espiritualidade dentro do mundo corporativo, falar de sua gente, dos valores ligados à espiritualidade dentro da ambiência organizacional. Focarmos na felicidade humana, estagiando dentro desse ambiente e ajustando conceitos para uma nova era. Esse é o foco do nosso debate. Sejam todos muito bem-vindos, são convidados aí a participarem com a gente no chat, fazendo perguntas, e nós vamos respondendo todas elas assim que pudermos. Sempre um prazer ter vocês aqui. Vamos apresentar, então, nosso convidado, e a gente já passa a palavra para ele. João Lozano Neto é engenheiro civil formado pela Unimar de Marília. As famílias de seus pais foram fundadoras da cidade de Duartina, onde ele mora há 47 anos. Pai de João Pedro, de 15, e José Lucas, de 12. Melhor idade, não, João? Sempre trabalhou na empresa fundada por seu pai, que antes era uma fábrica de blocos e depois se tornou uma loja de materiais de construção. Hoje, Neto está à frente dos negócios da família, Grupo JLF, e atua como gestor das empresas de concreto pré-moldado, loja de materiais de construção e loja de acabamentos. Atua também como voluntário na Casa Espírita Maria de Nazaré, também da cidade de Duartina, e está à frente de vários projetos sociais e filantrópicos. Ele diz que o aprendizado junto ao Espiritismo fez com que ele trocasse a forma como ele atua como empresário, pai de família, filho e amigo. É isso que a gente quer saber dele hoje. Seja muito bem-vindo, João, para o nosso bate-papo aqui, e a palavra está com você. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, uma ótima noite a quem nos assiste. Elenice, eu vou tomar a liberdade de começar assim. Meu nome está escrito ali como Neto Lozano, né? Eu me chamo João Lozano Neto, mas eu até me assusto quando me chamam de João, porque aqui na nossa casa aqui tem muito João com a pouca Maria, né? Então eu não uso o nome João, porque esse nome, óbvio, né, vem do meu avô, João Lozano, meu pai, João Lozano Filho, e aí eu, João Lozano Neto, então era o João, o meu avô, o Joãozinho, meu pai, eu sou o neto, e fui criado como neto, então às vezes eu nem me respondo quando me chamam de João. Mas como isso tá impregnado, né, na gente, né, o meu filho mais velho não poderia ser diferente e chama João Pedro, né? Então, não estranhe se eu estranhar quando vocês me chamam de João. Mas eu tenho que agradecer, desculpe a brincadeira, a gente tem que levar a vida dentro de todos os desafios, né? Com muita fé em Deus e alegria, porque sem isso a gente não consegue tocar o dia a dia, sem Deus e sem alegria no coração. Mas é uma honra poder estar conversando com vocês, poder dividir um pouquinho da minha história, aonde, com certeza, a doutrina espírita mexeu muito comigo na forma de pensar como um empresário, como pai, como um cidadão, como uma pessoa temente com muita fé em Deus. Então, muito obrigado e que isso possa servir aí para uma sementinha no coração de alguém. Anotadíssimo.
já será chamado de neto, né, seu Carlos? Perfeito. E a gente tem muito que agradecer você, porque é um bate-papo mesmo que acho que você preenche um requisito importante, né? Porque não só como empresário, mas também dentro dessa questão filantrópica, de projetos sociais, e um empresário envolvido também com a própria sociedade onde você está inserido, né? Onde você mora, onde você viveu a vida inteira, onde a sua família toda tem uma história. Então, é isso que a gente vai aí aprofundar com você hoje, nossa gratidão. Seu Carlos, boa noite. Boa noite, então, a você, boa noite ao Neto, boa noite aos que nos assistem. É realmente uma satisfação ter o Neto e vamos aprender com ele nessa noite. Vamos aprender muito. Seu Carlos, você quer começar fazendo pergunta para o Neto? Ele sendo um empresário e sendo espírita, e pelo que ele nos falou aí, vem a primeira pergunta, que é bastante interessante. Neto, antes de se dedicar à doutrina espírita, compreendendo que a espiritualidade e vida são inseparáveis, aí eu pergunto, o que a constatação da realidade espiritual mudou na sua vida, principalmente na forma de administrar a empresa e, mais especialmente ainda, em relação a clientes e colaboradores? É uma pergunta de uma palestra, né? Contar toda essa história, né? Bom, eu vou tomar a liberdade de voltar um pouquinho, né? Eu sempre tive uma certa proximidade da doutrina espírita com meu pai, acompanhando meu pai em algumas coisas, mas eu nunca fui ligado a nenhum tipo de religião, nunca me dediquei a nada isso, né? Nada disso. E eu tive a minha mãe, que ela já desencarnou há 5 anos, uma católica fervorosa, né? E ela sempre tentou me atrair para a religião e eu nunca estive presente, né? E aí, indo um pouco longe nessa história para chegar na resposta dessa pergunta aí que engrandece tanto, eu procurava qualquer coisa da religião ou da doutrina somente na dor. E quando eu recebia a anestesia dessa dor, eu voltava para onde me causava dor. Até um certo momento em que eu cheguei à doutrina. E por que eu dei essa introdução? Porque, com certeza, eu era uma pessoa que já estava presente aqui dentro da empresa. Eu me formei como engenheiro civil relativamente novo, com 22 anos. Eu entrei na faculdade, tinha acabado de fazer 18 anos de idade, 5 anos de faculdade de engenharia, já saí trabalhando na empresa do meu pai, já abri uma empresa satélite. Então, assim, eu tomava conta, vamos usar esse termo aqui, né? Eu tomava conta de alguma forma mais pesado, menos entendendo os colaboradores, menos entendendo os clientes, essa relação, uma relação muito pesada, né? Só que, relembrando novamente a minha mãe, né, com uma frase que ela usava muito com a gente, quem não aprende no amor, aprende na dor. Em muitos momentos de julgamentos errados, né, eu agi de forma errada como empresário e isso me ocasionou alguma dor de aprendizado. No momento em que essa minha aproximação com a doutrina espírita, entendendo de uma forma totalmente diferente, sendo mais atuante, cheguei à doutrina espírita logo após o desencarne da minha mãe,
Então, aquilo ali me fez entender muitas coisas em função disso e me trouxe muito conforto. Quando me trouxe muito conforto, eu apliquei tudo isso aonde? Aonde eu vivo, que a gente estava até conversando um pouquinho, né? A gente convive mais tempo com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, dentro da nossa empresa, que propriamente dito com a nossa família. Então, a gente tem que agir da melhor forma possível, o que a gente aprende ali dentro da doutrina, e todos somos iguais, né? Não é porque a gente aprende alguma coisa ali dentro da doutrina que a gente vai usar só dentro do nosso núcleo familiar, ou só num restrito mundo, ou só para nós, né? Aí seria muita demagogia em cima disso. Então, existe uma diferença muito grande do neto antes da doutrina espírita e depois da doutrina espírita, com certeza. Agora, o que a gente muito escuta e é verdade, né? Todos os dias é um dia novo de aprendizado. Não tem fim esse aprendizado, né? O amor de Deus é muito grande para que a gente possa entender com 2 palavras só. Não tem como, né? Então, a doutrina veio me elucidar, me trazer muita luz naquilo que eu preciso fazer diariamente. Mas eu estou muito, muito distante da perfeição. A gente, todos os dias, tem que entender que somos aprendizes, que nós precisamos melhorar, absorver. E uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante, poder atender, poder dar de si, principalmente aos nossos funcionários. Hoje, a gente tem, às vezes, até uma liberdade de trazer um funcionário dentro da sala e conversar abertamente, com o coração aberto, falando bastante da espiritualidade. Todos os meus funcionários sabem do meu compromisso com a doutrina espírita, meu compromisso com a Casa Espírita Maria de Nazaré. E aquela coisa, né? A gente vai contaminando alguns, e a gente já vê uma certa resposta de vários colaboradores que estão mais próximos da gente, entendendo um pouquinho mais sobre o que realmente a gente faz lá, né? Que, infelizmente, por falta de conhecimento, ainda a doutrina espírita, o espiritismo, né? Ele é muito pragmatizado, né? Coisas, vamos usar um termo aqui, né? Lá se fala do capeta, né? Ali só mexe com mortos e não entende realmente, né? Eu vou abrir um adeno aqui e sair um pouco aqui do corporativismo aqui e ir lá dentro da Casa Espírita Maria de Nazaré. O nosso dirigente lá, Diego, ele fala uma coisa que eu acho fantástico. Quando ele é perguntado, olha, quando que tem o trabalho mediúnico lá na Casa Espírita Maria de Nazaré? E ele fala assim, todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã, você vai lá, nossa, de domingo, 8 horas da manhã, vai lá descascar cebola para o almoço, vai limpar o banheiro para receber todo mundo, limpar o salão, né? Então, isso é uma coisa muito legal, que a gente sai, né, daquela situação que a doutrina é uma coisa que só mexe com mortos. Não, nós vamos dar atenção aos vivos, nós vamos melhorar e se melhorar, né? Se doando a todos. E nada mais justo que quando na minha dor, naquele momento de total desespero, e eu procurei a doutrina espírita, e eu recebi um bálsamo, um acalento. E aquilo me mudou. Por que eu não vou trazer isso para dentro da minha empresa? Por que eu não vou dividir isso com todos que estão todos os dias muito mais do que a minha família? Então, não é uma questão de convencimento, e sim de proximidade. E a gente quer coisa boa. Quando a gente pode ser um pontinho de luz
no meio da escuridão, já é uma diferença grande. Não que eu seja um iluminado, mas eu sou um filho de Deus, acredito nele, e se eu puder trabalhar da melhor forma possível com essa diretriz, eu quero ser um bom trabalhador. Nossa, é muito, muito interessante, Neto, isso que você fala sobre o aprendizado, né? Porque ele traz esse crescimento e ele nos aproxima de nossa melhor versão, né? Esse é o lado bom de tudo isso. Às vezes dói, mas só existe fortalecimento, né? E na versão, na questão de você ter falado sobre como isso agrega os seus colaboradores, essa relação, ela estabelece umas respostas da própria busca pessoal que você faz e que provavelmente eles estejam aí, né, presenciando. Seu Carlos. Viu, Helenice, você falou de maneira correta. É uma riqueza ter um depoimento desse do Neto, ter o Neto aqui dando esse depoimento e trazendo a sabedoria da mãe dele aí quando falou, né, que quando não vai pelo amor, vai pela dor. Realmente isso é uma constatação que a pessoa que vivencia o cristianismo, vivencia o espiritismo, ela acaba descobrindo. E a partir disso, a integração que você fez desse conhecimento, né, com o dia a dia na sua empresa, a integração, né, com os colaboradores, com os funcionários, isso aí, então, eu acho que é um exemplo muito importante, e o foco desse nosso programa é exatamente esse, é mostrar que a empresa é um ambiente que ele tem que ser espiritualizado, e que, assim sendo, ele com certeza vão trazer as vantagens que você falou, no sentido de formar um ambiente familiar, né, em que as pessoas se sentem felizes em compartilhar aquele chão de fábrica. Então, eu acho que esse depoimento seu é muito rico àquele que nos assiste e que tem ainda, porventura, alguma dúvida com relação à maneira de trazer a espiritualidade para dentro da sua empresa. E para dentro de si mesmo, né? Como essa busca aí que o Neto... Eu quero dividir uma coisa que traz isso dessa nossa conversa, né? Há pouco tempo atrás, eu precisava fazer uma reunião com todos da empresa, tocar em alguns assuntos um pouco mais delicados, e assuntos internos nossos aqui, e eu estava conversando com quase que 100% dos funcionários, e eu confesso que eu estava perdido de como conseguir interagir com eles. E aí, 5 minutos antes de começar essa reunião, eu entrei no meu escritório e aí achei o livro aqui da Boa Nova na minha mesa, onde eles ficam aqui, e eu sempre recorro a eles. E aí eu peguei o livro e abri uma página qualquer. Que todos sabem a minha resposta daqui para frente, né? Aquilo, só de ler uma página, me deu toda a diretriz. Mudei, naquele momento, tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, porque é um livro que fala de 50 virtudes e 50 não virtudes, né? Vamos colocar assim. E aí, o que caiu para mim parecia que estava me mostrando, olha, você vai pegar um caminho que não é tão virtuoso assim para conversar com os seus funcionários. E eu não saí nem um milímetro daquilo que a gente precisava de resposta para a empresa, que a gente precisava tomar uma decisão, a gente precisava agir da forma correta. Mas só a forma que eu interpretei essa leitura e coloquei expondo isso aos funcionários, mudou completamente a reunião, que não ia ser tão agradável. E até tem uma pessoa que me auxilia aqui, a gestora de RH, ela veio depois falar comigo, nossa, era um tema tão pesado que a gente conseguiu. Eu falei assim, não fui eu. Eu tive muitas ajudas para aquilo. Estou comentando isso porque nós temos que se abrir para o novo também.
né? Nós temos que saber o que está acontecendo, né? Se a gente ficar só no fechado da história e não entender que a espiritualidade é algo que está diariamente com a gente e ao nosso lado, nós não vamos conseguir essa evolução no tempo necessário, né? Não que Deus nos dê um tempo, mas Ele quer resposta também, né? Ele confia na gente como filho dele, para que a gente haja nisso. E dentro do corporativismo, é muito isso. Todos eles esperam resposta do gestor, né? Ninguém está aqui por brincadeira. Nenhum funcionário entra numa empresa somente para brincar. Pelo contrário, né? Nós estamos aqui querendo crescer, nós estamos querendo resultados, nós queremos melhorar a nossa vida de financeira, a nossa vida de condição. Então, assim, no momento em que eu estou gestor da empresa, eu também devo isso a eles. Não o tempo da escravidão já foi faz muito tempo, não deu resultado, né? Então, assim, nós temos que estar numa visão muito mais espiritual e muito mais aberto a tudo aquilo, e com certeza é a energia. Quando a gente coloca energia boa, a gente recebe energia boa. Essa sintonia que você aí buscou, né? E conseguiu, né, através da intuição, de estar disposto a falar, puxa, eu tenho que fazer o meu melhor e falar o melhor hoje, mesmo sendo um tema pesado, acaba afetando todo mundo, né? Porque todo mundo também quer escutar coisas que não são tão pesadas de uma forma que agregue a todo mundo, né? Que leve, como você falou, daí, inclusive da gestora de RH, saber essa diferença na prática, né, seu Carlos? Exatamente. Aí me lembrou a metáfora do barco, né? Eu imagino uma empresa, um governo, até uma família, como sendo um barco. E ali, se o barco for bem, todo mundo vai estar bem. Se não estiver bem, afunda todo mundo. Afunda o que está em cima, o que está embaixo. Então, eu acho que uma empresa, nessa metáfora, quando no ambiente fraterno, no ambiente cristão, as pessoas têm essa ideia, né? Então, são valorizadas e todos querem o bem da empresa. E quando acontece isso, embora hajam pontos de vista divergentes, esse objetivo comum, ele agrega todo mundo e permite essa conexão com a espiritualidade. E, na verdade, quem tem que resolver os problemas nossos no dia a dia somos nós. Faz parte do nosso currículo na escola da vida. Mas quando a situação fica muito difícil e a gente esgotou os nossos recursos acadêmicos e de conhecimento mesmo, então é a hora que a espiritualidade, vendo o nosso empenho em procurar fazer o bem, né, para o bem comum, né, ele vai atuar e produzir, então, isso que o Neto acabou de testemunhar, que é mais um exemplo importante para o empresário, né, de usar o recurso, né, da literatura espírita, abrir uma página ao acaso, buscando uma resposta, e sempre a intuição vai se abrir para que a resposta se adeque às necessidades daquele momento. O que é legal de ouvir o Neto falando isso é que dentro do ambiente corporativo, né, a gente está sob pressão do tempo, de metas, de entregas, de tudo. Encontrar um espaço para você respirar e buscar uma sintonia. Quer dizer, é possível, né? E fortalece ainda mais, muitas vezes, as respostas que a gente, muitas vezes, na pressa e naquela situação não vai conseguir encontrar. Que legal, né? Então, é isso aí. Mas diga uma coisa, né? A dedicação à doutrina espírita, valorizar o ser humano, é prática cristã indispensável. Assim sendo, após você verdadeiramente compreender isso, como ficaram os indicadores, bem como o clima organizacional da empresa sob sua gestão, Neto? Mudou bastante. Mudou
é outro clima, né? É outra situação. Eu tenho 49 anos e a empresa ela tem 47 anos. Agora ela faz, agora em março, 48 anos. Então, eu nasci aqui dentro. Eu com 12 anos de idade, naquela época já podia, eu já era registrado aqui dentro, sempre estava junto. Então, hoje eu paro e analiso toda essa situação, porque é a escola, né? Nós somos reflexo daquilo que a gente aprende e muito mais do que a gente absorve. Muito que a gente aprende e a gente deixa para trás. Mas eu sempre bato na tecla do novo. Todos os dias nós temos que nos melhorar. A doutrina me trouxe um entendimento de que eu posso ser melhor. E nesse aprendizado, cada vez mais eu coloco isso dentro da empresa. Eu já não olho mais isso como sendo só meu. Eu entendo que isso aqui é um composto de várias pessoas que estão aqui dentro, imbuídas no mesmo propósito, né? Então, assim, toda essa situação vai trazendo muito retorno. E quem me colocou nesse trilho, vamos dizer assim, foi a doutrina. Então, tudo aquilo que hoje eu estou tendo de resultados melhores, não é porque eu sou um expert, eu não tenho essa literatura toda como gestor de empresas, eu sou engenheiro civil, não é essa a situação. Pelo contrário, é muito aprendizado e unir forças, unir energias para um bem comum. E isso quem me mostrou foi sim a doutrina. Então, a pergunta mais me diz o seguinte: como que a sua empresa está hoje e como ela estava antes? Muito, 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 muito melhor. Mas eu complemento isso dizendo que, com certeza, se eu não tivesse esse entendimento de procurar respostas, e a doutrina espírita me trouxe essas respostas, eu não estaria onde eu estou hoje, com certeza. E trazendo para a minha vida profissional e prática, né? Todos sabem que engenheiro 2 mais 2 é 4. Né? E eu quero saber o porquê, como as contas têm que fechar nos centavos, nas decimais. Então, assim, a doutrina me deixou fazer isso. Porque a doutrina, ela mostra o caminho, mas nós que temos que tomar o caminho com o nosso aprendizado. Nós temos pessoas excepcionais, espíritos elevadíssimos, que nos ensinam diariamente, mas sempre o alvo é um só, mas de caminhos muito diferentes. Porque cada um sabe aonde pode pisar. Como pode pisar, a que velocidade pode andar. Isso dentro da doutrina não é errado, né? Nós temos o entendimento, nós temos o livre-arbítrio, aquilo que a gente faz, a gente responde por aquilo da melhor forma possível, mas nunca deixando o amor de lado, porque tudo se resume no amor, né? Então, se tudo se resume no amor, ou a gente chega nele pela fé ou pela necessidade. Quem não aprende no amor, aprende na dor, né? Não é bem assim, mas é tudo o amor da situação. Então, assim, no momento em que eu consegui ter esses resultados melhores, com certeza eu me revisitei para entender como que eu estou agindo e como eu devo agir melhor. Estou pronto? Não, muito distante, muito, muito, muito distante. Mas com certeza melhor do que ontem. É isso que me coloca no trilho.
Mas, Neto, esses ajustes, como você fala, né, de ser uma pessoa antes e depois da doutrina, esses ajustes que ela vai trazendo, essa luz, para a gente aprender a lidar, né, não só com a gente, mas com quem está à nossa volta, com os nossos colaboradores, com as pessoas, com os amigos, enfim, é tão promissor, porque você vai vendo que nós nos melhoramos nessa busca, né? E com que ela e ela fortalece isso em nós. E é importante demais ouvir isso de você, porque é exatamente os nossos questionamentos, né, seu Carlos? Dessas possibilidades. Exatamente. Inclusive, a gente sempre conversa, né, entre a gente aqui, o Paulo, a Helenice, essa questão do relacionamento humano. Relacionamento humano é difícil, cada um tem a sua própria história, cada um seguiu caminhos, como você já falou aí, diferentes. Então, tem maneira de perceber a realidade de maneira diferente. Então, uma parte importante do exercício do bem viver, dentro das normas cristãs e espíritas, é exatamente agir, aprender com as situações, né? Aprender a enxergar a situação com os olhos do outro, né? A famosa empatia, né? Tentar entender, compreender por que o outro está tendo aquele ponto de vista, e a partir de um diálogo fraterno, né? Muitas vezes com firmeza, tudo, porque faz parte, né? Tem que haver discussão no bom sentido, e ali se chega no meio termo em que as medidas são tomadas. E com isso aí, um aprende com o outro. E nós nos desbastamos as nossas imperfeições mais grosseiras, como o egoísmo, o orgulho, né? A gente quer que a nossa ideia prevaleça, de repente a gente precisa exercitar uma humildade para aprender que a ideia do outro é boa, e tendo o bem comum, tendo o bem da empresa, a missão da empresa como a referência, né? Aquilo a gente vai chegando. E mais que isso, vai sendo o dia a dia vai sendo um treinamento, transformando o ambiente que eventualmente e naturalmente seria de competição num ambiente de cooperação. E a partir dali, então, as fraquezas das pessoas seriam compensadas, uma ajudando as outras, uma apoiando as outras, e o resultado disso vai ser uma situação, com certeza, boa para todo mundo, né? Em que o ambiente vai ser bom, todo mundo vai sair dali tranquilo, né? Então, essa é a proposta, né? Da gente transformar o ambiente corporativo num ambiente fraterno, num ambiente cristão, num ambiente em que as pessoas contribuem com o que sabem, têm a responsabilidade que elas estão recebendo para fazer aquilo também, né? Então, o empresário tem a obrigação de pagar a sua parte, seus encargos. Então, é um compromisso das duas partes. Cumprindo isso aí, todo mundo tem que cumprir o que se propõe em termos de produzir, de fazer na empresa o que ela tem de fazer. Um ambiente saudável, né? Isso é uma coisa legal, né, de se tocar, porque tudo isso que nós comentamos aqui é uma melhora de processo, uma melhora de entendimento, mas a gente não pode nunca esquecer verdadeiramente o que é a empresa, né? A empresa, ela é uma pessoa jurídica ali que ela precisa de situações de conquistar mercado, conquistar cliente, e ir atrás de negociações, boas negociações de compra. Então, isso não é por causa da doutrina espírita que a gente tira tudo isso, né? Não, isso aí não. Mas o fardo passa a ser menor, né? O fardo passa a ser mais brando, né? Nessa condição, porque o entendimento, o relacionamento, o respeito entre pessoas, mas o propósito da empresa, nós não estamos tirando isso, né? E também não uma cartilha de mágica, né? Olha, eu vou virar espírita para ser um bom empresário. Calma lá, meu caro, não é assim, né? A gente aqui não está, pelo amor de Deus, vendendo facilidades, né? Nós estamos contando uma realidade do dia a dia. E às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas e quando o colaborador erra, ou quando alguém erra no ambiente de trabalho? Como fazer? Então, aí a gente pode analisar no aspecto cristão, se foi um erro honesto,
Eu acho que todo mundo tem que superar aquilo, tem que dar apoio para a pessoa, levantar a pessoa que errou. Todo mundo pode errar. Agora, se a pessoa sabia como fazer certo e fez errado por interesses outros, aí é outra história, né? Então, quer dizer, aí seria a pessoa que ela está se excluindo daquele... É ela que está agindo em não conformidade, né? É uma questão de compliance. Ela estaria não em conformidade com a filosofia, com o pensamento, com aquele ambiente de amizade, de fraternidade, de amor que está predominando ali. Se a pessoa, eventualmente, ela no momento, ela vacilou e quis tirar vantagem, agindo de maneira que o egoísmo prevalecesse, né? Se ela fizer isso, acho que uma vez, duas ou três, até aí, eu acho que está dentro de uma faixa de, vamos dizer assim, bem flexível de tolerância. Mas a partir da hora que a pessoa insiste em se servir da causa e não servir a causa, aí é ela que está se excluindo, né? Então, a ideia cristã é a gente pensar no ambiente assim, né? Todo mundo ligado nesse ambiente de fraternidade e buscando servir, né, com o que a empresa pode fornecer à sociedade, que é o seu produto, na maior qualidade e nas condições melhores, né? E são Agora, temas, né, seu Carlos, que não realmente, Carlos Neto, não dizem respeito só à empresa onde tem uma pessoa com esse conhecimento ali, né? Porque são problemas que afetam todos nós, né, num mundo ainda mais globalizado do jeito que nós estamos, e que isso vai ter que ser discutido e falado e repensado, né? Porque nós temos problemas hoje ligados a comportamento dentro das empresas, né? Essa busca desenfreada, muitas vezes só por lucro, lucro, lucro a qualquer custo. Nós temos problemas diversos, e isso, então, só traz o quê? Um alívio para nós entendermos como é possível trabalharmos de formas diferentes problemas tão iguais. exato, Né? exatamente. Mas está com o senhor a bola da terceira pergunta para o nosso A convidado. terceira pergunta é bem interessante ao Neto aí. Ô, Neto, a gente está colhendo bastante a sua experiência aí, está aprendendo bastante, viu? Vamos ver então com essa terceira. Compreender dificuldades como desafios e sair delas fortalecido é o dia a dia do ambiente corporativo. A doutrina espírita é clara ao demonstrar que as dificuldades e problemas são sempre oportunidades de agregar valores ao espírito imortal que habita o nosso corpo físico. Sua experiência de gestão e de espiritismo comprova isso, Neto? Não é uma pergunta, né? É uma afirmação essa daí, né? Com certeza, né? A gente tem desafios diários, né, dentro de uma empresa. Por qualquer tamanho que ela possa ser, é sim ou não quase que o dia todo, que nós temos que tomar ali, e às vezes é um sim amargo, um não terrível, mas o que acontece? A gente sai daquele momento entendendo que não é só você, é o todo, né, dessa situação. E eu acredito, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, mas que, além de tudo, dentro desse nosso aprendizado, diariamente nós somos testados aquilo que a gente aprendeu. E dentro do corporativismo também é uma situação nítida, né? É muito fácil, às vezes, a gente falar, é muito fácil, às vezes, a gente dar um conselho ou qualquer coisa, mas e o seu dia a dia, né? Como que você pode agir ali nessa situação? Então, assim, com certeza, que muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente recebe todo esse aprendizado, a gente recebe essa oportunidade de buscar respostas, porque nada cai do céu, né? Vamos dizer assim, a gente precisa da nossa atitude. Então, com certeza,
o nosso espírito imortal, ele recebe a todo momento toda essa força e gratidão, principalmente dentro da empresa, quando a gente coloca resultados práticos no dia a dia, né? Então, assim, a experiência de gestão e de espiritismo se comprovam essa situação, os resultados que eu tenho hoje, os resultados que eu tenho na mão hoje. São melhores, são resultados melhores. Então, eu não tenho nem muito o que dizer, porque diariamente existe uma melhora. Mas eu tenho a nítida certeza de que ele tem essa melhora porque existe um caminho a ser seguido. E às vezes, nem sempre esse caminho é tão entendido pela gente, e às vezes a gente acha que aquele é o caminho errado, mas pelo contrário, aquele caminho que a gente está achando que é errado, ele está tirando a gente de uma cilada, de uma enrascada. Porque você já, no entendimento, já montou toda uma base de boa energia para que aquilo possa acontecer. Então, assim, todos os desafios que nós temos, todos os sim ou não diário e que nós temos, com certeza a gente sai fortalecido, sim. Pode ser que naquele momento que aconteceu você não entenda. Nós, seres humanos, somos muito reclamões, né? A gente reclama, fica bravo, deveria ter feito assim, assado, aquela coisa, mas minutos depois, com certeza, vem uma resposta, e aí aquele ganchinho, né, que te pega falando, nossa, você acabou de reclamar ali, mas não era para ter reclamado e ter entendido de uma forma mais fácil. Neto, uma coisa interessante isso, que você fala, né, de toda essa busca aí, nessa melhoria contínua, né, de processos, de si mesmo, e que acaba, muitas vezes, abarcando a própria equipe, mas também do lado de lá tem uma pessoa que está comprando, que ela não está comprando só cimento, areia, tijolo, né? Cal, ferro. Existem sonhos que as pessoas... É o lugar onde elas vão habitar, é o lugar onde elas estarão em família, é o lugar onde elas vão viver. É o lugar onde parece-me que cada lugarzinho desse vai ser uma escola mesmo, né? E dentro da visão que a gente tem de doutrina espírita, né? Você sabe que o nosso slogan aqui é sonhos construídos, vidas transformadas. Porque isso envolve bastante, e a gente mexe muito nessa energia, né? O latino, né, o brasileiro, principalmente, o sonho é a casa própria. Então, parece que não, sim, mas nós estamos envolvidos também com os nossos clientes em cima dessa situação, né? E faz, sim, uma grande diferença quando você tem uma... Eu vou usar um termo aqui, pode ser até uma situação totalmente errada minha, mas eu vou usar um termo assim, quando você tem uma equipe um pouco mais espiritualizada, você consegue formar uma egrégora melhor para receber o seu cliente. Mas é óbvio que nós estamos com pessoas diferentes, espíritos diferentes, com momentos diferentes, com dores diferentes, com felicidades diferentes. Então, assim, são muitas coisas que acontecem diariamente. Às vezes aquele seu colaborador, ele não está na melhor fase de atender um cliente, ou aquele cliente não entrou aqui da melhor forma possível, mas se a gente tenta segurar isso no máximo da diversidade que a gente tem dentro de uma empresa, algum santo vai bater com o outro. A gente tenta fazer da melhor forma possível isso. Então, estando mais presente com a equipe, tentando entender mais eles, né, faz com que isso a gente comece a, mesmo que eu não faça atendimento a clientes, eu não sou a pessoa mais ali na frente com os clientes, eu
eu fico um pouco mais na retaguarda, mas tentando, com a boa gestão, fazer com que isso aconteça lá na ponta. O funcionário nosso, o colaborador nosso que vai entregar a mercadoria dentro de uma obra, também que consiga chegar na mesma egrégora, que consiga chegar na mesma energia. Então, a gente tenta fazer essa situação para que o todo vença, né? E nunca escolher algum pedaço ou achar que a gente só precisa se preocupar num ponto. E o cliente é chave para a gente, né? Sem o cliente não existe nada. Então, a poder participar, construir esse sonho dele é um privilégio meu. Eu vou colocar dessa forma. É muito importante isso que você falou, né, seu Carlos? Porque é toda uma engrenagem, né? Que lá no final afeta tudo e a todos, né? E, inclusive, alinha, né, o objetivo de todo mundo. Eu imagino o seguinte, falo assim, ó, gente, a gente está produzindo algo para construir uma casa para pessoas que têm dificuldade, pessoas que têm baixa renda. Então, a diferença da pessoa poder ter a casa e não ter vai ser a questão do preço que a gente vai produzir isso. E, obviamente, mantendo a qualidade que seria uma qualidade que seria suficiente para um familiar nosso morar nessa casa. Então, a partir da hora que a gente define um objetivo de fornecer alguma coisa com qualidade e com preço bom, que as pessoas, que aquele nosso segmento do mercado tenha condição de comprar, a partir desse momento, com certeza, a gente está procurando contribuir para o bem comum e a força espiritual vai atuar a nosso favor, né? Então, a gente, como que eles atuam? Nos permitindo, intuindo para que nós tenhamos contato com fornecedores, que a nossa cadeia produtiva seja de pessoas que têm essa linha de pensamento, que são atraídas até pela própria identidade de pensamento. Se eu tenho esses valores, o meu fornecedor também tem, obviamente, eu vou privilegiá-lo como um fornecedor. Então, aí, o que acontece? É uma empresa, e não só uma empresa, é uma cadeia de empresas voltadas por um objetivo de fazer o bem, né? E cada vez melhor, com preço melhor, qualidade melhor, e atendendo uma população, diminuindo a desigualdade, né? Sem falar em coisas ideológicas que são fora de contexto, né? Então, obviamente, vai ter ajuda espiritual, e você poderia até confirmar para a gente se você percebe isso no seu dia a dia, lá na sua empresa. Essa força atuando, Neto, essa força espiritual atuando. Com certeza. Isso é notório, né? Quando a energia muda, né? Eu falo muito sobre a questão da energia, porque eu tenho uma visão de que as boas energias se atraem, né? Então, quando a gente consegue colocar essa energia num ponto bom, tudo vai se melhorando. Mas deixar que, se porventura aconteça uma intriga, a energia baixa, parece que é uma epidemia que todos que estão à volta, todos caem, né? E aí a gente tem que batalhar tudo de novo para conseguir fazer. E confesso a vocês que, muitas vezes, eu mesmo sou aquela pessoa que, por um momento de erro ali, a gente faz a energia baixar, né? Porque nós somos um provocador de energia. Quando nós estamos ali na posição de gestão, né, é o que eu falo, é o topo da pirâmide. Muito do que desce dessa pirâmide é nós que provocamos. E muitas vezes essa baixa de energia vem de mim também. Então, eu volto a dizer que é o aprendizado, de entender que nós somos seres humanos, nós somos
detentores do nosso livre-arbítrio, e nem sempre a gente acerta todas as vezes, e isso faz parte do aprendizado, né? Não dá para andar de bicicleta e falar que nunca caiu, né? A gente, para melhorar o nosso andar de bicicleta, uma hora ou outra você vai ter que ir com os joelhos no chão. Então, essa é uma situação que eu confirmo, sim, que a presença da espiritualidade ali, fazendo e intuando a gente, dando linha para a gente, é todos os dias, o dia todo. E aí cabe a nós podermos receber isso, qual que é a porta que a gente está abrindo, né? E para quem que nós estamos abrindo. E é isso que faz a gente vencer no dia a dia. Muito, muito legal. Nossa. Não, seu Carlos. É ótimo, é excelente a questão, né? Eu acho que quando todo mundo perceber isso no planeta, o planeta vai ser automaticamente promovido de provas e expiações para um mundo de regeneração, um mundo onde o bem prevalece, né? É interessante essa questão. E uma coisa, Respeito. E complementando um pouquinho, né? Nós empresários, né? Nós recebemos uma missão, né? Para fazer algo, porque o empreendedorismo no nosso país é algo que requer bastante dedicação. Nós temos um país que não traz muita segurança jurídica para a gente, os desafios são diários, né, em muitas situações, em questões de política e assim vai. Então, todos os dias é um grande desafio a gente chegar e falar, olha, vamos tocar isso para frente. Mas, com certeza, eu volto a dizer que quando a gente está aberto a aprender, aberto ao bem, aberto às boas energias, com certeza a gente recebe de todos essa força para seguir. Os desafios podem ser grandes, mas a gente tem que seguir na linha, a gente tem que ir, a gente, toda vez que faz o correto, que a gente faz o que tem que ser feito, com certeza nós recebemos o bem em cima disso. Tomando sempre cuidado, né, de como a gente vai agir, desafios são diários, né, a gente não acerta todas, e isso também a gente tem que trazer para o nosso entendimento. Né? Não dá para falar, olha, acertei tudo, eu sou o melhor de todos. Não, não é isso, não teria nem graça, falar a verdade, né? De seguir, porque aí senão nós não teríamos desafios de melhorar o processo, de melhorar a condição. Então, dentro de toda essa situação, quando a gente coloca o amor prevalecendo em cima de todas essas situações, de todas essas dificuldades, e entendendo que isso faz parte do negócio, essas dificuldades faz parte do aprendizado, a coisa melhora. A coisa melhora com certeza. Caminha melhor, né, Neto? Caminha melhor. Nós estamos muito já em cima do nosso horário. Que pena, porque, olha, que conversa edificante. Não, falou, nossa, falou muito bem. E que você tenha que sempre, você se fortaleça ainda mais, e sempre, né, na busca dessa melhoria pessoal que acaba sendo levada aí para todo mundo. E eu queria deixar só uma frasezinha que não é sobre uma casa, uma loja, uma empresa, né, um hospital, espaços, né, mas é sobre onde habitar e estar construindo, né, o nosso lugar dentro dele e a nossa espiritualidade também junto com tudo isso, que é o que você veio aí nos trazer com maestria, viu? A gente agradece demais. Estamos já realmente no nosso horário, mas convidando vocês a estarem conosco também, e todos novamente aí na semana que vem, e que estaremos na terça-feira, né, 8h30, com vocês aí de novo, com um novo convidado, agradecendo, gratidão, Neto, por esse bate-papo, seu Carlos, muito obrigada também, Paulo, e nos vemos então no nosso próximo encontro. Gratidão a todos. Muito obrigado.
Boa noite. Boa noite.